Olá, aqui é o Pedro Panos, na Quarentena Ativa, compartilhando com você os meus aprendizados com o livro do Tim Cook. No episódio 1, eu apresentei uma visão geral do livro e falei sobre os desafios e resultados do Tim Cook frente à Apple. No episódio 2, nós falamos sobre carreira e liderança do Tim Cook. Se você não viu nenhum nem o 2, vai lá. Aqui embaixo na descrição tem o link desses 2 episódios. Vale a pena dar uma olhada. E agora, neste último episódio, eu vou falar dos stakeholders, ou melhor, das partes envolvidas, do DNA de inovação da Apple e fazer um fechamento dessa série. Esse é um experimento que eu estou fazendo, compartilhando com você um aprendizado que eu achei relevante para mim. Então, fica aqui comigo até o final, que eu preparei também uma surpresa para você. O livro detalha uma série de passagens muito importantes sobre a relação da Apple com as partes envolvidas, representada principalmente pela liderança de Tim Cook. E quando eu falo de stakeholders aqui, eu estou falando da orquestração e maestria de Tim Cook lidando com as partes e temas relacionados a fornecedores, ao meio ambiente, com todos os ativistas relacionados a esse tema, privacidade e segurança, diversidade, acessibilidade e sem contar inúmeras ações voltadas a programas educacionais e campanhas relacionadas à saúde e aos direitos humanos. O ponto aqui é mostrar que uma empresa líder se posiciona fundamentalmente com uma responsabilidade social envolvendo todo o seu ecossistema. Isso tudo de uma forma orquestrada, fazendo parte de um composto de resultados que ocorrem como consequência dessa liderança e gestão. Quando falamos de fornecedores, uma das grandes discussões que o Tim Cook enfrentou foi com relação à terceirização da manufatura. Houve muita discussão se a Apple deveria manter suas próprias fábricas ou terceirizar. O Tim Cook principalmente influenciou nessa decisão da terceirização. E daí decorreu uma série de problemas trabalhistas com as empresas, principalmente empresas chinesas. E todos esses episódios são detalhados de uma forma muito legal no livro, com uma riqueza de detalhes que vale a pena para extrair muito aprendizado disso. A atuação de Cook foi decisiva em promover mudanças e melhorias nessa cadeia de fornecimento, sempre com transparência e encarando o problema de frente e esclarecendo os fatos. Ele sempre tomava a frente para deixar as coisas bem claras. Ele desenvolveu grandes mudanças e melhorias de processos e criou um código de conduta de fornecedores da Apple, em que ele audita anualmente 756 empresas em 30 países. Além disso, ele deu transparência em todo esse processo, criando também em seus relatórios anuais informações sobre as responsabilidades dos fornecedores. No que se refere ao meio ambiente, o livro tem um capítulo inteirinho dedicado a esse tema. E vale a pena conferir porque é muito legal, principalmente envolvendo todos os ativistas relacionados, a Apple fazendo um trabalho de encarar a coisa com esclarecimento, com transparência e depois virando referência para os concorrentes, a ponto de órgãos de meio ambiente recomendarem empresas como a Dell, Acer, Lenovo a seguir os modelos da Apple, né? Hoje a Apple é considerada uma das empresas mais ecológicas do setor de tecnologia. E com certeza isso daí, grande parte é devido à liderança de Tim Cook. Tudo isso também não foi feito da noite para o dia, foi todo um processo de construção que eu falei, o livro detalha e é muito interessante, tem muito aprendizado lá. E também, nesse caso, a Apple publica tradicionalmente relatórios anuais de responsabilidade ambiental. Então você vê que tem relatórios de responsabilidade com fornecedores, relatórios de responsabilidade ambiental, tudo isso é publicado de forma aberta, transparência nos relatórios da Apple. Na questão ambiental, o Tim Cook decidiu focar em 3 áreas:
mudança climática, uso de materiais mais ecológicos em seus produtos e ajudar a preservar os recursos do planeta. E graças ao empenho do Tim Cook, a Apple hoje está na vanguarda das questões ambientais. Sobre privacidade e segurança, também tem um capítulo exclusivo dedicado a esse assunto. E vale a pena ler, é uma riqueza fantástica de conhecimento e de situações onde a Apple se envolveu no sentido de aprimorar-se sobre esse tema. A Apple acredita que a privacidade é um direito fundamental do ser humano e, por isso, todos os seus produtos são projetados de modo a minimizar a coleta e o uso de seus dados. Segundo palavras do próprio Tim Cook, abre aspas, trabalhamos muito para oferecer o hardware e o software mais seguros do mundo. Não temos interesse em acumular dados sobre os nossos clientes. Fecha aspas. O livro relata também o caso de São Bernardino, ocorrido em 2016, em que a Apple recebeu uma intimação judicial para permitir que o FBI desbloqueasse um iPhone utilizado por um suspeito a um ataque. Esse episódio envolveu uma longa disputa em que a Apple acabou se fortalecendo ainda mais com o seu compromisso em relação às questões de privacidade e segurança. O fato é que durante a gestão de Cook, o que se vê é que quase todas as atualizações de software lançadas aumentaram a proteção da privacidade a fim de ajudar o consumidor a evitar que seus dados pessoais caiam em mãos erradas, inclusive de anunciantes. A diversidade também é um tema bastante abordado no livro e é muito legal porque aqui ele mostra que a Apple tem se empenhado bastante com relação a esse tema. Tem trabalhado bastante em promover a diversidade, a igualdade, a educação e a acessibilidade. O Tim Cook sacrificou sua própria privacidade para possibilitar que uma geração de jovens compreenda que eles têm importância, sejam quem forem. E Cook também recebeu crédito por ter acrescentado 3 mulheres à equipe executiva da Apple, que antes era exclusivamente masculina e branca. Então veja aí quanta mudança e ainda para uma empresa ícone, uma empresa bastante visada como a Apple. Instituiu também um relatório anual de inclusão e diversidade, semelhante aos relatórios sobre ambiente e responsabilidade dos fornecedores. Então aí você vê a característica de transparência na liderança do Tim Cook, que é colocado em todos esses temas, muitas vezes difíceis de serem encarados. Ele diz, nos comprometemos a ser tão inovadores em promover a diversidade quanto no desenvolvimento dos nossos produtos. E, finalmente, nessa parte das partes envolvidas e dos temas relacionados às partes envolvidas, o Tim Cook fez também da acessibilidade um dos focos mais importantes da Apple. Todos os produtos da Apple e os softwares vêm acompanhados de tecnologias auxiliares projetadas para que qualquer pessoa possa usá-los. Segundo Tim Cook, abre aspas, queremos que todos os usuários usufruam dos momentos diários possibilitados pela tecnologia. Então, trabalhamos para tornar os produtos da Apple acessíveis desde o início. Quer dizer, quando começa o projeto de desenvolvimento, já é levado em conta o tema acessibilidade. A acessibilidade se tornou simplesmente parte do DNA da empresa. Os produtos da Apple são intuitivos e acessíveis desde que saem da caixa. E os produtos estão fazendo do mundo um lugar melhor e mais inclusivo. Esse é o princípio que norteia também a Apple no desenvolvimento de suas soluções. E aqui eu queria fazer um convite a você para uma reflexão. Como é que você olha as partes envolvidas? Porque você como pessoa, você como profissional, você como empresa, você está dentro de um contexto, você está dentro de um sistema, de um ecossistema. Então é importante a gente olhar como lidar com cada uma dessas partes.
a gestão, o cuidado, o desenho das nossas soluções, considerando cada um desses detalhes, é fundamental para me posicionar como um profissional, como uma empresa, como um negócio diferenciado nesse mundo moderno. Então faz a sua reflexão e veja como você cuida, como você lida com cada um desses temas quando você presta um serviço, quando você fornece uma solução. Legal? Então agora nós vamos falar do último tema relacionado à inovação. Chegamos agora na inovação. E agora vai ser bem rápido, porque falar de inovação na Apple é chover no molhado. A inovação é o DNA da Apple. E como a gente viu, ela ocorre não só em produtos, em serviços, em tecnologias, mas ocorre na gestão, nas pessoas, na cultura, na logística, uma ampla gama de coisas que estão amarradas, envolvidas, né? O Steve Jobs, entre outros produtos, ele criou o iPhone. Agora, o Tim Cook levou não só os outros produtos, mas o iPhone a novos patamares e fez a empresa deslanchar a ponto de se tornar a primeira empresa da história a atingir o valor de mercado de $1 trilhão. 1 com 12 zeros em dólares, né? E a gente vê que, além disso, novas coisas, iniciativas estão ocorrendo, né? O Apple Watch, que já é uma criação pós-Steve Jobs, totalmente Tim Cook, né? Ele vem ganhando um espaço grande e promete se tornar uma importante categoria na área da saúde. Foi criado o AirPod, que está tendo aplicações também bastante amplas. E além do Apple Pay e Apple Card, que prometem revolucionar os meios de pagamento. Além disso, a Apple tem se colocado em iniciativas do carro autônomo, o projeto Titan, que é um projeto que está gerando grande discussão e dizem que pode ser o maior fracasso de Tim Cook. Não importa, são coisas que estão sendo feitas e inovação é isso mesmo. E muitas das inovações estão por vir. Óbvio que as expectativas são cada vez mais altas e, por consequência, os desafios e os riscos também. O fato é que muita coisa foi criado e, apesar do estilo Tim Cook não ter correlação nenhuma com o estilo Steve Jobs, ele manteve a alma da Apple e mantém a Apple trilhando um caminho de sucesso e inovação e fazendo parte da melhoria de vida de muitas pessoas. Então chegamos ao fim desse episódio e eu quero deixar aqui com você os meus top 10 de insights, sacadas que eu extraí desse processo todo aí. Primeiro ponto, autoconhecimento. Conheça seus valores, seus princípios e viva e se paute por eles. Segundo ponto, conhecer e afinar seus talentos. São eles que vão te possibilitar o seu diferencial, o ser diferente, o fazer acontecer. Terceiro ponto, goste de desafios. Sejam bem-vindos os desafios e, melhor ainda, quando eles estiverem alinhados aos seus valores e princípios. Quarto, seja você mesmo. Não queira ser quem você não é. Seja você mesmo e seja o melhor que você pode ser. Quinto ponto, seja bom em algo e se destaque com esse fundamento. Esse fundamento é que vai te impulsionar para outras oportunidades. Sexto ponto, aqui ó, aprenda a ser um equilibrista, gerenciar stakeholders é gerenciar interesses, né? Então a gente tem que aprender a gerenciar as partes. Não é agradar a todos, mas conseguir fazer a gestão de conflitos e fazer com que o todo ande, porque tudo isso é um sistema. Sétimo ponto, ética e sustentabilidade, não só no discurso. Oitavo ponto, lidere líderes, não seguidores. Nono ponto, resultado é consequência. Ele acontece por causa de uma série de outras coisas. E o 10º ponto, tudo tem que valer a pena. Então faça com que valha a pena. Viva de forma
que valha a pena cada coisa que você faz. E é isso que eu extraí, entre um monte de outras coisas, desse processo. Então, a minha ideia aqui foi trazer uma percepção, uma visão particular que eu tive lendo o livro e relacionando com os temas de carreira, liderança, gestão, inovação, negócios, que são temas nos quais eu me identifico e procuro me aprofundar. Este formato de compartilhar foi um experimento para mim e espero que possa ajudá-lo de alguma forma. E como eu prometi a você, eu deixo aqui embaixo um link para você baixar um roteirinho, um resumo de alguns pontos que são muito importantes, que eu considero chave para a gente crescer nesse mundo de gestão, de liderança, de negócios e de pessoas. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Um grande abraço e nos vemos.